Opinião Socialista, o jornal que sempre teve um lado, o lado da classe trabalhadora. Olá, esse é mais um programa Opinião, especial Mariana. A equipe da Opinião Socialista está cobrindo toda a tragédia do rompimento da barragem da Samarco. Essa aqui possivelmente é uma das maiores tragédias socioambientais do país. E a gente está conversando hoje com Valério Vieira. Valério é diretor do sindicato do Metabase Inconfidentes e vai conversar com a gente sobre essa tragédia, sobre o processo de privatização da Vale, sobre todo o processo que vem sofrendo os trabalhadores da mineradora depois de privatizada. Olá, Valério, tudo bem? Tudo bem, Diego. Eu cumprimentar os ouvintes e os leitores do Jornal Opinião. É um prazer receber vocês aqui, Mariana. Valério, essa tragédia não é um fato isolado. Já vinha ocorrendo sinalizações de que isso aconteceria, todo o processo que a empresa vem sofrendo nesse último período. Fala pra gente um pouco sobre isso. Olha, há muitos anos atrás, eu posso dizer com segurança que há uns 10 anos atrás, nós, enquanto entidade representativa dos trabalhadores aqui da região, já viemos denunciando as péssimas condições de trabalho que os trabalhadores são submetidos aqui na mineração da Vale e das empresas mineradoras. Além disso, existe uma exigência de produtividade muito grande por parte das empresas, que aumenta a cada ano a necessidade de aumentar o ritmo de trabalho e também, em consequência disso, aumentar os riscos do trabalho. E é uma política inconsequente e irresponsável que levou a vários acidentes antes desse acidente grave que aconteceu agora nas barragens. E nós podemos dizer acidentes importantes, de média importância e de importância gravíssima, que levou inclusive trabalhadores tanto a ficarem com as suas condições de saúde com problemas e necessidade de tratamento, mas também vítimas fatais nos últimos 10 anos nós temos ocorrido, e isso a gente tem levado a empresa, tem levado a Vale, tem levado as outras empresas a essa discussão, e as empresas simplesmente não dão atenção a essa discussão da saúde e segurança e da necessidade da gente olhar com uma visão mais ampla para garantir as vidas e a saúde dos trabalhadores. Conta um pouco sobre esses... Relata algum desses acidentes que ocorreram e que o sindicato vem denunciando nesse último período. Na Vale, se você contar o número de acidentes que a Vale tem por ano, se você fazer uma média de mortes de trabalhadores da Vale por ano, em média normalmente de 11 a 12 acidentes fatais nas estruturas e nas minas da Vale, ano. E é um índice altíssimo, justamente porque é uma atividade de risco de grau máximo, né, grau 4, construção civil, mineração, são atividades de risco de grau máximo, onde deveria ter uma preocupação, tanto por parte do governo quanto das empresas, em relação a isso, e que infelizmente o que nós estamos vendo é um desprezo total em relação às vidas humanas que estão sendo perdidas durante todos esses anos. Se você somar, por exemplo, a média de 12 mortos ano, nos últimos anos, a gente só nem fala em 100, 120 mortos na mineração, só numa empresa, só na Vale. Se você computar outras empresas, outras grandes empresas, como o CSN, como a própria Samarco, como outras grandes empresas ligadas ao setor de mineração, com certeza esse número vai triplicar ou quadruplicar, e a gente chega aí a 400, 500 pessoas mortas na mineração por ano, e a gente não vê providência sendo tomada em relação a isso. As empresas, como eu falei antes, primeiro não querem discutir isso no acordo coletivo, e nós não temos instrumentos legais para obrigar essas empresas a discutir novas políticas que poderiam proteger o trabalhador e as comunidades atingidas. A gente ouve muito falar que o setor da mineração tem crise por conta do baixo preço do minério no mercado internacional, mas a produção vem aumentando de forma exponencial nesse último período. Exatamente. Fala um pouco sobre isso aqui. Ao contrário das fórmulas tradicionais que a gente via anteriormente na crise econômica com a redução da produção,
As grandes mineradoras do mundo, principalmente BHP, Vale e Rio Tinto, que são as 3 maiores, decidiram estrategicamente de aumentar a produção mineral para compensar a queda de preço de minério. Mas não só com essa perspectiva de aumentar a produção nesse sentido, mas também para provocar uma quebra geral no setor e elas engolirem um mercado maior desse mercado de minério, com compra de pequenas empresas, médias empresas, que não têm condições de competir com essas grandes empresas nesse momento. Então foi uma decisão estratégica visando o lucro, julgando com que os trabalhadores produzissem mais na época de crise econômica e, ao mesmo tempo, reduzindo a mão de obra neste mesmo período. A Vale, por exemplo, a partir da sinalização da crise econômica, ela demite em torno de 20%, 25% da sua mão de obra a nível nacional. Inclusive aqui na região fomos afetados bastante com as demissões no final do ano passado até o mês de maio, mais ou menos, quando terminou as demissões, depois de muitas ações do sindicato, denúncias e tudo, tentando impedir essas demissões. E com isso, e com essa política consciente por parte das empresas, aumentou exponencialmente os riscos de acidente. Tanto acidentes dentro da mina, como os acidentes que poderiam comprometer os atingidos, né, pelo entorno da mineração, né? Para nós, por exemplo, esse acidente agora nas barragens da Samarco é o resultado dessa política consciente, desastrosa, criminosa das grandes empresas, não só da Vale, mas da BHP, da Rio Tinto, das grandes multinacionais, das grandes nacionais de produção de minério no mundo, e também da falta de controle por parte do governo brasileiro, que sucateou a fiscalização, que sucateou a legislação para favorecer as grandes empresas para elas aumentarem a produção a qualquer custo. Explica um pouco como que funciona essa fiscalização, como que é hoje? O Brasil hoje funciona sem fiscalização ambiental, sem fiscalização do trabalho e sem fiscalização dos megaprojetos, que pode gerar esses acidentes que aconteceram agora. E o que foi que aconteceu? Porque veja bem a condição da barragem da Samarco. O Ministério Público entrou na discussão em 2007, 2008 sobre essa mesma barragem e colocou que havia risco de rompimento nessa barragem. E o Ministério Público entrou na discussão e fez a fiscalização e indicou, falou assim, olha, aqui tem problema, tem que ser corrigidos tais e tais problemas antes de funcionar. Os órgãos que dão a liberação de lavra e liberação de funcionamento desses equipamentos ou grandes projetos iguais a esse, liberaram. O órgão ambiental liberou, o DNPM liberou para funcionamento e o mais absurdo ainda, a barragem de baixo, a barragem de Santarém, tinha 2 anos e meio que não tinha liberação, não tem liberação desses órgãos. E o funcionamento das 2 barragens continuou por 2 anos e meio sem liberação de uma barragem e a outra liberada e deu no que deu. Um acidente gravíssimo que matou muita gente, né? Que só no primeiro momento enterrou 13 trabalhadores na frente do trabalho, alguns ainda considerados desaparecidos, mas que para nós são companheiros que perderam a vida, mais 10, 11 pessoas das comunidades atingidas, que também estão desaparecidas e que para nós também não tem mais retorno, são pessoas que perderam a vida, são famílias que vão ser marcadas para o resto da vida, por causa da irresponsabilidade tanto das empresas quanto do governo do PT, né? Dos governos que governaram aqui em Minas Gerais durante anos, do PSDB, e também nunca tomaram uma providência em relação a isso, aos grandes projetos, das Assembleias Legislativas, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, do Congresso Nacional, que legisla para nós, na nossa visão, basicamente para favorecer as grandes empresas, e as grandes empresas que tocam hoje no Brasil da maneira que elas querem, da maneira do que elas desejam, impedindo praticamente as entidades sindicais, os movimentos sociais, de atuar de forma veemente em relação
a esse tipo de situação. A empresa sempre contou com essa falta de controle e de fiscalização, né, por parte dos órgãos públicos, cateados, precarizados. No momento do acidente, isso se refletiu, de certa forma, no próprio desencontro do número de vítimas, né? A empresa anunciou um certo dado e depois foram aparecendo outros dados. Né? Explica um pouco como que aconteceu isso. Até hoje existe dúvidas, porque as informações, por exemplo, das pessoas que residem em Bento Rodrigues, falam que o número de vítimas é muito maior do que está sendo anunciado. Trabalhadores falam que tem trabalhadores que vêm de fora e que não foi reclamado, porque familiares e moram em outros estados e outros lugares, e que não reclamaram dessas pessoas e que não consta nem na lista de desaparecidos. Quer dizer, nós podemos ter um número muito superior a esse número que eles estão divulgando e que, infelizmente, se nós, enquanto entidade, enquanto movimento, não cobrar isso não vai aparecer nunca, vai ser uma página virada e, infelizmente, daqui a alguns meses vão estar esquecidos a possibilidade desses desaparecidos não constados nessa lista oficial aí do governo e da empresa. Existe toda uma preocupação hoje, Mariana, em relação à questão dos empregos, inclusive a própria empresa manipula isso para tentar se manter impune, mas que é um sentimento real dos trabalhadores, né? Ao mesmo tempo, a gente percebe que a empresa já vinha demitindo antes, né? Fala um pouco sobre esse processo. Então, desde o final do ano passado, a empresa já vinha no processo de demissão em massa, demissão de trabalhadores. Todos os meses aconteceu várias demissões e que atingiu no final de maio, onde se parou esse processo, em torno de 25% a 30% de demissão no país inteiro. Nós não podemos pagar por dois problemas que não foi criado pelos trabalhadores. Crise econômica que não foi criada por nós e esse acidente também provocado pelas grandes empresas, Samarco, Vale e BHP, onde os trabalhadores não têm culpa. Então nós não queremos pagar duas vezes por problemas criados por eles. Nós não vamos admitir isso, nós queremos estabilidade no emprego nesse momento, por isso nós queremos exigir do governo Dilma, queremos exigir do governo do Estado que atue para criar uma legislação de que maneira for para proibir as demissões, nenhum trabalhador a menos aqui na região. Nós queremos dar estabilidade de emprego para primeiro, voltar a cidade a uma normalidade, né, econômica, mas também substancialmente uma tranquilidade e acabar com o desespero que está acontecendo, que pode levar a outras coisas graves, como os novos acidentes dentro da mina. A outra questão que nós estamos defendendo para resolver essa questão definitivamente é estatizar a Samarco sob controle das populações atingidas e sob controle dos trabalhadores principalmente. Que nós achamos que este modelo que está aí já deixou claro que o grande capital e as grandes empresas não têm responsabilidade para administrar megaprojetos iguais a este. Nós achamos que só vai resolver o problema definitivamente a partir do momento que estatizar a Samarco sob controle dos trabalhadores e das populações atingidas, onde os trabalhadores vão poder decidir os destinos da produção e do lucro da empresa. Retornar a riqueza para onde ela é gerada e para as pessoas que geraram essa riqueza e, ao mesmo tempo, garantir para as populações que podem ser atingidas pela mineração condições seguras e melhor de vida para essa região. Só dessa forma que a gente acha que vai resolver o problema definitivamente. Ficamos por aqui, mais o programa Opinião, nesse especial Mariana Bento Rodrigues. Você pode ler mais no próximo número do Opinião Socialista e veja os outros programas ao final desse vídeo. Opinião Socialista, o jornal que sempre teve um lado, o lado da classe trabalhadora.